Meninas, que bom a gente estar aqui juntas hoje, gravando esse podcast, doutora Carol, doutora Ana Paula, né? Doutora Gi. Doutora Gi, eu acho que é legal a gente se apresentar, né? Primeiro a gente se apresenta e vamos falar então para o público qual a nossa ideia, né? Por que a gente resolveu conversar um pouquinho sobre a mulher, né? Ótimo. Que o nosso objetivo hoje é falar sobre isso, sobre a mulher, sobre a saúde da mulher, sobre a estética. Então eu vou começar me apresentando. Claro que vocês me conhecem há muitos anos, mas para quem estiver assistindo, então meu nome é Gisele Bortolini, sou dentista, formada há 25 anos e há 12 anos trabalhando com estética facial. Me especializei, fiz meu mestrado, hoje dou aula em pós-graduação, enfim, né? E me dedico muito a essa área de cuidar da mulher com um lema que eu sempre digo, com naturalidade. Gerenciar o nosso envelhecimento, porque envelhecer vamos Iremos. todos, É fato. não tem como a gente fugir. Porém, como vamos envelhecer? Se cuidando, né? E Então são esse é escolhas, né, de como vai querer envelhecer, né? nos anos que vai seguindo, como vamos plantando para depois a gente colher. Então acho que é isso, né? Tem uma clínica também, no odontológica, Dental Art, que iniciei há 25 anos, hoje tem uma equipe comigo, onde eu gerencio também a clínica, gerencio a equipe, né? Então isso, inclusive, né, meninas, nós vamos conversar também sobre as nossas diversas funções como mulher. Verdade. Carol, se apresenta? Bom, eu sou Carolina Betoni, eu sou gineco-obstetra, tá? Eu me formei no ano de 2000, e então são 23 anos entre a formação e a especialização, que também a gente lida com a mulher em todas as fases da sua vida, né? Então a gente também tem esse privilégio e também imagino que tenhamos propriedade também para trocar essas experiências. Então são 23 anos ali de muita dedicação. A gente começou agora a conversar, né, dessa iniciativa, principalmente porque nós estamos tomando alguns rumos diferentes na nossa vida, né? A gente chega num ponto que algumas escolhas devam ser feitas, então entrou na nossa vida a ginecologia regenerativa e funcional. Então nós fizemos uma pós-graduação, né, acabamos tendo a nossa formação e a gente começou a trabalhar nesse projeto. O intuito dele, né, dessa ginecologia moderna, dessa ginecologia regenerativa, funcional, é principalmente isso, assim, é saber que existem alternativas para que a gente consiga envelhecer e consiga o nosso dia a dia, nas nossas coisas, melhorar cada vez mais. Essa que é a ideia. Muito bom. Bom, eu sou Ana Paula Ângelo Pereira, sou formada há 26 anos. A mais velha do grupo, então, né? É, Na formação. Na formação. E sem problemas com isso. Isso me dá muita experiência, né? Acho que isso é importante, né, para a gente conseguir manter uma medicina de qualidade, né? Com certeza. E sim, com muito orgulho, formada em ginecologia e obstetrícia. E agora, então, né, nesses últimos 2 anos, Dois né, anos. Carol, a gente resolveu, então, partir, então, também para essa ginecologia regenerativa. Me apaixonei por isso, né, e a gente está investindo em estudo, em qualidade, tudo que a gente puder fazer, né. A pós-graduação foi um gatilho, mas agora, então, a gente está pegando com unhas e dentes, Isso, que né, legal. e também nos inspirando em ti, né, Gi, que tem essa caminhada. Tu é uma colega incrível e né, a gente admira o teu trabalho e a gente, então, também quer partir com tudo para esse lado. A paixão, então, particularmente minha sobre essa área, é poder ajudar as mulheres, né, poder fazer diferença. Na nossa medicina aprendida até aqui, a gente chegava até certo ponto e não conseguia ajudar mais, né, então agora é um mundo à parte, é uma descoberta para nós e também poder ajudar as mulheres. É uma coisa que tu vai, e assim, né, gurias, a gente vai, eu vou falar um pouquinho por mim, vocês vê se concordam. A gente começa a estudar um assunto e isso vai abrindo um leque tão grande, E uma tão grande, curiosidade, e tu quer querer saber mais, e aí tu chegou aqui, tu quer ir mais além, porque é bem como tu disse, né, Ana, a gente quer o melhor. Então eu também sempre penso assim, o que que é o melhor para minha paciente, o que que eu vou conseguir agregar na vida dela. Então tu começa a estudar e tu vê que tu quer levar, e tu vai indo. Então, assim, né, devia ser um caminho
sem volta, Todo mundo diz. né? Todo mundo diz Porque essa que é a eu já ideia. são 12 anos que eu estou me dedicando só à questão de estética e envelhecimento, né? Enfim, e a gente vai buscando, buscando e tu não consegue parar. Não. Parece, eu digo assim, que tu é picada por uma coisinha que diz vai, vai, tu vai indo, vai indo, vai indo. E sempre o foco, o objetivo, a gente melhorar como profissional. Uhum. É o que eu digo também quando eu dou aula, eu digo assim, ó, eu cheguei até aqui, pode ser que eu sei um pouquinho mais dos alunos que eu estou ali ensinando, mas eu sou uma aluna, assim, eterna, Eternamente em construção. eterna, Isso aí. Isso aí. porque eu vou buscar mais e mais, e cada ano nessa área, né, Evolui seja na muito, estética né? facial, seja na corporal, agora seja na estética íntima, que graças a Deus chegou para nós mulheres para nos ajudar. Uhum. Então é uma coisa que é uma constante, né? Então a gente vai ter que sempre estar buscando. E nesse meio tempo todo, a gente tem que continuar caminhando e continuar sendo, não perdendo a nossa essência Isso e ao aí. Sendo mesmo fiel. tempo gerenciando todo o que está ao nosso redor, que é uma coisa também que não é tão Não é simples, fácil. Não. né? E a gente tem essa preocupação, assim, eu acho que eu percebo assim, nós entrarmos nesse mundo novo, com a bagagem que a gente já tem, Nossa, né, dessa questão de sermos sempre, a gente sempre teve, graças a Deus, a nossa história foi muito positiva, a gente sempre construiu um caminho profissional, né, sólido. sólido, íntegro, né, então Acho que isso é importante. isso faz com que também a gente entre nisso com esse intuito, né, eu não quero, a gente precisa saber que, hã, o mundo lá fora, as mídias sociais, elas estão muitas vezes desvirtuando, né, Sim, e em todos os aspectos, né, então algumas situações, e que a gente quer justamente isso, é em cima da nossa trajetória construir uma carreira sólida sólido. também aqui, né, baseada muito nessa questão do respeito, né, Do dos escutar o paciente, protocolos, do né? escutar o paciente, de trabalhar junto, né, então assim, a paciente decide junto o que que é, então assim, acho que isso hoje em dia também, acho que, por tudo, ainda mais com essa tecnologia, mas o diferencial humano, Com né, certeza, sem faz toda dúvida a nenhuma faz diferença. toda a diferença, então é isso, né. E eu também estou muito grata, Gi, pela tua iniciativa, e a gente adorou, assim, de fazer esse podcast, eu acho que ele é um embriãozinho, e que nem tu falou, assim, a gente quer mais, e tu começa enquanto a gente tá conversando já Várias ideias. várias ideias, né, então essa que é a nossa Porque ideia o legal é a gente, o que eu penso, assim, até quando eu tive essa ideia da gente levar a informação já Uhum. para as nossas clientes, nossas pacientes, para elas já um pouco entenderem o que mais a gente faz, além do que elas conhecem, e ao mesmo tempo, assim, estimulá-las, incentivá-las ao autocuidado, a se cuidar. Então, levar essa informação, mas ao mesmo tempo incentivar, para que elas se cuidem, né? Isso aí. Porque nós mulheres, a gente é assim, a gente cuida tanto, a gente abraça tanto todo mundo, cuida tanto do outro. No nosso caso, a gente cuida do paciente, também temos que Uhum. nos cuidar, né? A gente pode depois até falar sobre isso. Mas nós mulheres cuidamos tanto, somos aquela que gerencia a casa, gerencia a clínica, os perrengues do dia a dia com os nossos filhos. Uhum. E nós? O nosso É. cuidado conosco, né? Então, incentivar para que realmente as É mulheres se verdade. cuidem, busquem, né, melhorar a sua autoestima. Então, eu Uhum. acho que isso E pensem nelas mesmo, né? Não, porque aquilo que a gente estava conversando primeiro, né, gurias, então assim, essa semana foi uma semana que coincidentemente casou com o que, e a gente estava conversando no consultório, como a sociedade vê a mulher, né, Uhum. quanta cobrança, porque eu sempre entendo, a sensação que eu tenho é que a mulher tem que ser, ela tem que ser a melhor em todos os aspectos, ela tem que ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor funcionária, a melhor empresária, a musa fitness, então a gente tem que estar sempre plena. Só que isso gera um Ansiedade. desgaste, uma ansiedade, e isso gera o quê? Uma preocupação com o outro, porque isso, toda essa questão da cobrança, e a gente acaba não se olhando da maneira como a gente teria que Uhum. se olhar, Uhum. entende? E a gente tem como mulher começar, ou como não mulher, o homem também começar a se olhar e entender que também para a gente poder cuidar do outro,
Não é egoísmo nenhum a isso gente aí. se Estar bem olhar. consigo Porque mesma, tem, né? e eu vejo que eu também estava conversando com uma paciente que ela me falou que na terapia dela, ela comentou justamente essa semana do sentimento de culpa, muitas vezes, por tu poder estar Sim, te Fazendo alguma permitindo coisa pra alguma ti, né? coisa por ti. Isso comigo é, acontece muito isso também, sabe? nossa, Às vezes tu sair um pouquinho, não, agora eu vou pra academia, fazer 1 hora de academia. Ah, mas agora eu ver um podia estar com... filme, isso, Ou até com os filhos, com os né? Olha, eu tô filhos. aqui fazendo isso pra mim e não tô com ele, né? Entendeu? Então, mas a gente tem que É, começar justamente a ideia de entender. Porque, assim, falando em autocuidado, né, gurias, o que que acontece? Eu escutei uma frase muito interessante esses dias, que o infarto dos 60, ele começou nos 20, nossa. entendeu? E então, assim, o autocuidado não é uma coisa que, assim, a partir de uma idade tal eu Não, tenho que me cuidar. não, Então, não. assim, as ações, e cada vez mais a gente tem estudado sobre genética, epigenética, sobre toda a questão também dos teus hábitos, Alimentares, né, né? desde o início desde a adolescência. Então, ah, é muito importante essa questão. Porque existem existem pilares da longevidade que eu tenho, que assim, parte de uma alimentação de qualidade. Sono. Hoje em dia a gente acaba tendo uma facilidade com os processados, com a coisa rápida, né? Então, assim, talvez a gente olhar um pouquinho isso. A atividade física é outro pilar que é extremamente importante, e depois até com o passar a gente pode até aprofundar esses assuntos em outros momentos Com com certeza. profissionais, a gente trazer, né? E atividade física, outro dia escutei também um colega que disse, pediram para ele, foi uma entrevista de um ortopedista que eu estava escutando, pediram qual é a melhor atividade física, por exemplo, para pessoas acima dos 40 anos. E ele disse, existe uma que é obrigatória e as outras são opcionais, que é a musculação. Hoje em dia, a atividade de musculação ela é Tem que extremamente funcionar importante. como remédio, Como né? Como que a remédio, gente isso. precisa E, botar na gente, rotina sempre. sono. Um dos pilares da longevidade é o sono. É a dieta, atividade física com musculação e sono. A gente não tem noção de 5 horas de sono profundo, não estou dizendo total, no dia, fazem diferença porque muitos hormônios dependem do sono Disso. para serem Serem produzidos, secretados. entendeu? Então, gurias, assim, é isso, é entender que isso não é de uma hora para outra. Se a gente conseguir construir isso desde o início, é da É tua uma vida. sementinha, né? Exatamente, Tu essa que é a planta a ideia. semente, aí tu vai regando. Tu vai regando E até ela que germine de é uma forma, É. legal. E, inclusive, gente, uma das coisas que eu falo muito para as pacientes que vêm conversar agora sobre a questão, ai, Carol, tu tá fazendo o quê? Você tá... sim, Gurias, não adianta a gente fazer uma tecnologia, usar um laser, usar um ultrassom, fazer um bioestimulador, usar um botox, se você não tem um substrato que também faça com que isso. A gente sabe que essas coisas tu tem que ter uma manutenção, tudo, mas se tu não tem por trás uma qualidade, tu vai ter interferência Com no certeza, no resultado, resultado. Na entendeu? duração, Então, né? duração no resultado, então a gente também tem que pensar que, eu sempre digo, quando a gente quer fazer uma coisa, você tem que dar um passinho para trás, ver o que está acontecendo, onde eu posso melhorar, para depois a gente tentar estar na nossa melhor versão para buscar isso, né, Carol? Nós, como gurias? profissionais, a gente vê muito nos pacientes, né? Com certeza. Na diferença de resultado. Eu, pelo Sem menos, eu dúvida. vejo muito isso. Ah, aquele paciente que é mais regrado, que não, que se cuida, que não consome tanta, né? Até essa semana a gente está fazendo o desafio do açúcar, de tentar, por que tirar o açúcar da dieta? Né? Nós temos outras fontes dele, porque um carboidrato vai se transformar em glicose, enfim, mas por que que o açúcar, principalmente o refinado, faz tão mal? Aí eu pego aquelas pacientes que consomem muito açúcar todos os dias um docinho, não é uma sobremesazinha no final de Não, é o semana, né? equilíbrio, gente, é A essa ideia. diferença no resultado Olha. é impressionante. Daí você faz um bioestimulador, a pessoa que se cuida, que é regrada, que tem uma rotina mais saudável, em 30 dias você observa um resultado incrível, né? A pessoa que está inflamada, que não se cuida, então é importante também a É isso gente aí. entender que por que às vezes um resultado, um procedimento Não deu o mesmo, né? Entre um e outro. entre mesmo, não sei se exato. vocês veem Sem isso dúvida, também, né? sem Com dúvida. certeza. Um dia eu estava aqui pensando que a gente poderia até conversar. Eu vou usar o meu exemplo, assim, contar a minha história, né? Eu acho que é legal. Eu entrei na menopausa cedo. Lembro como se fosse hoje. Eu liguei para Carol
E eu disse, se eu estiver grávida, eu vou te matar, porque eu tinha feito já a laqueadura. Porque minha menstruação atrasou. Eu tinha 41 anos na época, né? Hoje eu vou fazer 48, então já são quase 7 anos de menopausa. E aí a Carol disse, não, não pode, não, isso não. Eu disse, meu Deus, alguma coisa está errada, sempre fui regrada na minha menstruação. E aí a gente fez os exames e eu já estava menopausando. E foi muito rápido, eu Foi nem muito tive, rápida a assim, progressão. né? os sintomas de precoce. entrar naquele, né, na pré-menopausa, enfim, esses termos é com vocês, porque eu não Sim. entendo muito. E o quanto isso tudo, essa menopausa precoce, impactou na minha vida. Inclusive, eu digo assim, até na vida isso não tem problema nenhum, eu não tenho tabu de falar, até na questão da sexualidade, na Claro, vida sem sexual. Com certeza. Porque a menopausa ocorre uma grande queda hormonal, com isso a gente tem lubrificação comprometida, né? Eu vejo, por exemplo, na área odontológica, as mulheres começam a não ter quase saliva, né? Boca seca, a sensação, a lubrificação do olho. E isso acontece também igual na na Pepeca. lubrificação íntima. Então, a gente tem uma queda da libido, você não tem mais aquela libido, né? E a questão, assim, dessa lubrificação. Bom, até na época, assim, que eu entrei, enfim, comecei na menopausa, fiz outros procedimentos, cuidados, e depois que vocês começaram também a ter esse olhar mais e começar a ter os aparelhos, o quanto me ajudou, Ai, que bom, né? né? O ultrassom que a gente fez. E enfim, né, Carol, eu queria que vocês conversassem um pouco, até para quem estiver nos escutando, o quanto é importante a gente cuidar disso, né? Porque, Claro. inclusive, além dessa falta da lubrificação, o que mais que a menopausa traz Sim. para nós mulheres, né? Não, então assim, gurias, o que que eu penso, né, nessa questão? Primeiro, até para vocês entenderem, né, pra gente conversar, porque o que que é a tal da gineco regenerativa e funcional? Isso. Aham. Tá? Então, regenerar e funcionalidade, né? Então, o que que a gente começou a entender? Que nós mulheres, nessa loucura aí toda, a gente tem buscado cada vez mais alternativas onde a gente possa ficar melhor com o retorno às nossas funções o mais rápido possível. Essa que é a ideia. Isso Então, a aí. gente tem que agregar, a gente tem que agregar nesse mundo doido que a gente tá, né? Então, o que que acontece? O nosso interesse na gineco-regenerativa e funcional foi porque a gente começou a perceber no nosso nicho de pacientes que tu começa a ter transformações, assim, em todos os... E não só em menopausa, em vários momentos, assim, muito problema na sexualidade, então, alteração de lubrificação, flacidez, desconfortos na relação, que isso é importante, fissuras vaginais, vaginismo, depois a gente pode abordar que é a musculatura, é uma contratura involuntária da musculatura, então e isso, gente, as adolescentes se queixam, então não Nossa. é um mundo completo. Acho que isso também, a gente tá falando da menopausa, mas eu vi que tem coisas que a gente pode fazer uma profilaxia. Profilaxia, Perfeito, exatamente, né? Então, né? se tu começar a te cuidar antes, quando tu chegar na tua menopausa, pode ser que tu não tenha esse Exato. sintoma, né? Outra Legal, coisa, né? exercício Então, acho que isso até é importante. exatamente. E aí, assim, algumas perdas urinárias. Então, o que que a gente começou a perceber é que, não, peraí, vamos oferecer o que para elas? Então, o que que são, o que que a gente pode oferecer nesse âmbito da parte íntima, né? Então, a gente tem tecnologias que nem o laser, radiofrequência, ultrassom microfocado, a gente oferece agulhamento, microagulhamentos, a gente oferece bioestimulador, a gente oferece o botox, ácido hialurônico, preenchedores. Então, o que que eu quero dizer para vocês, gurias? E geralmente não é uma coisa estanque, a gente acaba fazendo um protocolo individualizado Sim. em cima do que a Isso. paciente quer. Mas olha a gama de coisas que a gente pode oferecer. Pode ajudar. E isso é feito em consultório, né? A gente consegue Sim. fazer essa questão consultório e a paciente voltar à sua atividade de Sem trabalho. ter que ficar ali Sem um dias em dias, repouso. entendeu? Então a gente consegue nisso. Um nicho que para nós também é muito importante, por exemplo, meninas, eu tenho tido cada vez mais pacientes oncológicas com câncer em idades mais precoces, né? Então, por exemplo, uma paciente que tem um câncer de mama com 30 anos, tá? Com 27 anos, tá? Nossa. Que ela é um hormônio dependente,
que não pode, Não vai poder fazer a você não reposição, pode né? fazer uma reposição, então não é todo mundo que pode, né? Sim. A gente depois pode conversar em outro momento sobre questão de reposição que legal. tenha a sua indicação já bem estabelecida. Então você pega uma paciente sexualmente ativa com 30 anos, faz uma químio, uma rádio, faz um procedimento cirúrgico e tudo, que alternativa tu vai dar que ela vai chegar assim, ela tem marido, tem filhos, tem coisa, e não consegue mais ter relação por uma secura, porque muitas vezes o quimioterápico faz com que tu tenha, e o Altera uso tudo, né? por exemplo, o tamoxifeno, que são bloqueadores hormonais, que elas têm que usar, não tem Não tem escapatória. escolha. Então, olha só, gente, aí a paciente tem uma secura, pô, consigo oferecer um laser. Inclusive, o laser iniciou nesse nicho, Ah, né? é? O ini- Para a- os a- pacientes com interessante. Isso câncer de aí, a mama. ideia foi assim, essa trajetória começou a se fazer assim, pô, o que que tu pode oferecer? Tu não, mas é só usar um lubrificantezinho hormônio, mas eu não posso oferecer isso para ela, entendeu? Sim. Então a gente tem alternativas. Cada tecnologia, para falar assim, um modo mais Mais geral. generalizado hoje, ela tem o seu objetivo, mas assim, é estímulo, os principais estímulo de colágeno, né, gurias? A gente conseguir melhorar essa questão de funcionalidade, de elasticidade. Hoje em dia, inclusive, para incontinências urinárias leves a moderadas, nós temos a possibilidade de fazer um reforço, ativação de fibroblastos, para fazer reforço de musculatura. Então, nós podemos proporcionar muita coisa. Outra coisa, gurias, CrossFit. Carregar peso é outra que a gente parece bobagem falar agora, mas elas são saudáveis. Todo mundo, graças a Deus, estimulamos E que sem façam. problemas com a Zero atividade. problema, Sim. atividade. Eu digo CrossFit pela intensidade, Intensidade. mas a gente tem percebido incontinências urinárias mais precoces, entendeu? Olha Sem só. saber proteger esse E períneo, proteger né? o períneo, Isso é né? importante, não é deixar de fazer uma E atividade é uma dessa, coisa, mas né, sim Ana, saber que proteger, E né? tem pós-parto. muito, né? Hoje em Tem, dia, com muitas certeza. pessoas fazendo. Então, olha que bacana, né? Eu nem Olha sabia dessa não, e olha a informação. oportunidade, assim, pós-parto, pelas alterações hormonais, amamentação, existe uma secura vaginal, alteração de mucosa, então, Pela amamentação. pela né? própria amamentação. Então, vocês veem que é uma gama Sim. a gente pode ajudar ela em qualquer E momento. tu vê que é bem interessante, porque, inclusive, até as pessoas podem pensar, mas o que que uma estética facial tem a ver lá com uma estética íntima? Tudo a ver. Tudo. Porque os Muito. procedimentos são muito Muito semelhantes. Semelhantes. Exatamente. Inclusive, né, a gente usa os Produtos, mesmos né? produtos, iguais, né? A mesma coisa. Exatamente. O epitélio, por exemplo, do lábio, existe no lábio íntimo também. Então, Exatamente. são procedimentos que, né? E que bom que existem, tanto o facial como o íntimo. Com É certeza. como eu acho bem legal, porque que nem você disse, né, Carol? Porque às vezes as pessoas acham assim, que o que serviu para uma é igual para outra. Eu Não, fiz não. tal coisa. Não é, como é importante essa individualização, Esse a olhar. personalização do tratamento. Isso aí. Porque o que talvez a Ana precisa, a Carol não precisa. O que a Gi precisa, a Ana. Então, assim, o paciente tem que ser olhado com essa individualidade. E aí, a partir daí, desenvolver um protocolo. E isso é Exato. bem legal, porque ouvindo você falar, eu lembrei, né? Como no facial é igual. Idêntico. É Precisa você todo um estudo, né? Tu avaliar tem o que paciente. analisar. Bom, qual é, primeiro, o que te incomoda, né? O que é nesse momento, e aí, a partir daí, a gente, como profissional e o conhecimento que a gente tem, o que a gente vai indicar para essas Claro. pacientes, né? E mais importante, né, Gi, a gente vai ter que na vida fazer opções. Tu iniciaste na harmonização enquanto tu estava fazendo odonto junto, né? Isso. E aí chegou um ponto que não cabia mais. Não. Por quê? E ao mesmo tempo para nós, assim, a ideia é que vai chegar um período porque, gente, não é só assim, olhei, tá tudo bem ali, ó, tu tá assim, 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 tchau, deu fazer. A gente tem que sentar, conversar. Eu preciso saber todos os antecedentes, o que que pode melhorar, o que pode prejudicar a questão do tratamento. As doenças em si bater que essa isso, paciente pode ter, que pode fotografar, prejudicar, né? exato, todo o tratamento. fotografar, ter um olhar, o que que incomoda, porque às vezes o que eu olho que possa incomodar para ela, mas não, isso aquilo lá não incomoda. Exato. Então, para a gente alinhar as expectativas. Então, é uma consulta que vai ser diferenciada. Então, nós temos que ter um tempo para isso. Sim, não é uma coisa de chegar ali, faz uma coleta e conversa tchau, um pouco, né? É uma coisa que vai mais além daquilo, né? É Além, mais então a profundo. gente tem que saber que realmente, assim, é um nicho diferente, porque a demanda
né, ela precisa ser diferenciada, essa que é a Sim, ideia, e é uma né? transição, né, Carol? Porque que nem você disse, bom, você tá aí, você consegue, e não é porque a gente deixou de gostar do que fazia, é o que aconteceu Não, comigo. Eu, na realidade, no início, foi muito pela meu problema cervical, Aham. né? Tanto que quando eu fui fazer o meu primeiro curso de Botox, lá em 2012, foi para dores. Porque nós, né, dentistas, tínhamos mais essa permissão, né, no início. Só que foi uma coisa que, como é que você vai aplicar um botox lá no início para dor, sem saber como funciona uma musculatura e como vou deixar esteticamente esse meu Aham. paciente? Então começou a se aprofundar, começou a se estudar, né? né? Até é legal a gente falar que a harmonização orofacial é uma especialidade exclusiva da odontologia. Uhum. Não existia esse nome harmonização facial antes de Sim. nós, né, da odontologia usar. E o orofacial, porque tem junto a boca, o oral, né? Então, Uhum. mesmo que hoje eu não faça dente, eu consigo avaliar um paciente e daqui um Sem pouco dúvida. dizer para ele: você precisa primeiro, Fazer alguma correção, É. né? porque tem uma diminuição da diminuição, perdeu dentes, então tem todo um Um conjunto, contexto né? junto. Mas é justamente uma transição. E vocês hoje nesse novo momento, Uhum. né, buscaram, se especializaram, não tem como a gente não se apaixonar Verdade. vocês no caso, a ginecologia moderna, né, mas regenerativa, o quanto a gente consegue melhorar aquilo tudo celularmente, né, porque Isso. estamos trabalhando em tecido vivo, Uhum. estamos melhorando células, devolvendo para elas uma jovialidade que perderam ao longo do tempo, né, então esse processo faz parte, assim, e é uma coisa que a gente não consegue, né, e eu, assim, fico muito, muito feliz de ver, assim, vocês nessa caminhada agora, eu já disse isso pra Carol, pra Ana também, porque É a nossa madrinha. porque assim, ó, é tão bom ver que a gente tá trazendo, porque isso em centros maiores já existem há mais tempo. Tá Nós, como é acontecendo. uma cidade menor, né, e como é legal a gente trazer isso para as pacientes, para as mulheres daqui, né, delas terem essa oportunidade de não precisar sair. Claro, existem outros, mas ainda eu vejo que é um mundo novo, né, Uhum. até porque muitas mulheres nem sabem, porque às vezes eu converso Muitas sobre não isso, sabem. não sabem que hoje elas podem fazer um ultrassom microfocado íntimo e melhorar a qualidade dela, seja a qualidade, eh, sexual, digamos, e seja também Da perda da urinária. perda urinária, seja também por estética, por que não? Por que não? Yes, Por que não você se isso. olhar e olhar assim e dizer, porque eu senti muito isso, a perda, da gordura, do local. Tudo que acontece no nosso rosto, no nosso corpo, Acontece lá acontece com nós. E então, assim, por que não buscar? Por que eu não olhar para mim? Eu me gostar. Porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Eu não sei se falam as pacientes de vocês, que tem gente que diz, por quê? É uma região que ninguém vê. Como ninguém vê? Eu vejo. Eu Isso, vejo. Eu queria isso. só entrar no nicho também, que a gente não falou ainda, sobre a ninfoplastia, né? Eu ia dizer, nem ia falar. Que é a correção ou a harmonização dos lábios, tanto dos grandes lábios quanto dos pequenos, né? E que sim, algumas pacientes se olham no espelho nua, mesmo em pé, e elas se sentem Não se reconhece, Max? não gostando. E a gente tem como ajudar, Olha só né? que incrível. Então, quando a gente fala da cirurgia, que é feita no consultório, Nossa. né, Carol? Elas nos abraçam, nos Choram, beijam. a gente já Olha vê só, fazendo. estou felicíssima com esse resultado e que isso vai trazer para ela, talvez, uma vida sexual mais satisfatória, ou botar uma roupa e não Isso. marcar, né, aquele ládiozinho. Gente, não tem explicação o que isso faz com uma mulher, né? É verdade. Gurias, vocês têm noção do que é? É incrível isso. Vocês têm noção o que impacta por exemplo, uma adolescente que tem porque às vezes existem um lábio proeminente, tá? Tá. Que sempre vem, que não se gosta, não consegue se olhar, Ai, machuca numa ou machuca, bicicleta. entendeu? Então, e aí assim, conheci uma pessoa e vou iniciar a minha atividade sexual sabendo que tu tem essa coisa de não te gostar. Então, assim, às vezes as pessoas dizem, mas é ali embaixo, o que Sim, impacta? olha, Tá escondido. E preconceito. e eu tenho visto esse ramo da ginecomoderna como uma das coisas que, assim, mais tu faz para ti mesma.
Porque eu digo assim, não é para agradar o outro, assim, é para saber que, às vezes, melhorando alguma coisa, isso impacta em autoestima, porque assim, ó, tu ficando, por exemplo, tu tem uma coisa que tu acha que não tá legal ali na região íntima. Tu não consegue. Eu tinha adolescente que me falou que tinha vergonha de dormir na casa das colegas, porque se acontecer de tomar banho, enfim, E ou aí, um biquíni usar. olha só. Aí tu imagina quando ela vai conhecer uma pessoa, aí tu não vai conseguir relaxar numa relação, porque tu vai estar com receio do que a pessoa vai comentar. Aí começa o vaginismo, aí tu começa a fazer Desencadeia, fissura. né? Gente, Contentamento, né? É legal, assim, já que tu falou nessa esse palavra, lance vamos explicar para quem não conhece o que é o O vaginismo. vaginismo, na realidade, é o seguinte, isso é inconsciente, tá? Porque às vezes as pessoas Tá. acham, é uma contratura da musculatura pélvica, principalmente do introito vaginal. Então, quando tu tens o início da penetração, Olha. contrai. E isso aí gera uma dor, e que nem isso acontece que nem braço, assim. Começa a fazer aqueles pontos gatilhos de dor. E que se Que torna, sofrimento. chega num tempo É que se torna crônico, né? impossível a pessoa. Inclusive, a gente usa o Botox para isso, Olha né? só. Que daí tu tira daí os ele gatilhos relaxa. para Ele fazer o relaxa. relaxamento, né? Então, assim, eu digo, ó, olha todo o desencadear de uma coisa. Ah, mas é só um lábio, né? Ai, é só uma pelezinha. Gente, não é. Não é. Então, assim, a gente tem que respeitar o que por trás também da Por coisa pode isso, né, a acontecer, questão né? de a gente chama anamnese, uma entrevista na consulta que seja bem feita, né? Porque tu vai perguntar, tu vai entender o que aquela paciente está tentando te dizer, e daí tu vai montar o teu plano de ação. E às vezes, né, elas também pensam em coisas que não são reais para fazer, né? Elas Isso. querem um exagero de alguma coisa que a gente também tem que Tem explicar. que sim. Olha, isso aqui não vai ficar legal. É. De repente, tu faz isso aqui antes, vamos avaliando. Então, também as expectativas, como a Carol falou, Isso. tem que estar E alinhada. até porque, né, Ana, num caso que nem a Carol falou assim, de uma jovem que já tá tendo um problema, até ela conseguir te falar isso, Isso porque é confiança, né? tem que ter um tempo para Eu tenho ela, pacientes de anos que agora conseguem me dizer alguma coisa, Olha, entendeu? Dizer, mas por que tu não me disse antes? Eu não tinha coragem. coragem. Porque o E- medo de falar, o Mas- receio, vergonha, É, né? mas muito importante é assim, tá? E a gente tem essa orientação, inclusive é uma das coisas porque nós somos, na realidade, a clínica, né? Nós somos em 3 colegas, hoje uma infelizmente não pôde vir. A gente tem uma reunião semanal, inclusive, aonde a gente também discute, cada paciente nossa, quando necessário, a gente discute, olha qual é a opção melhor a oferecer. Mas isso é importante, gente. Às vezes, nós somos orientados, e eu tenho muito cuidado disso. Claro, porque daí quando tu entra na regenerativa, tu olha a pepeca, tu começa assim, ai, aqui podia fazer assim. Mas, assim, nós não vamos colocar queixas nas pacientes que elas, por causa, não Elas têm. Isso. Entendeu? Às muitas vezes a paciente tem um lábio grande, uma flacidez grande, e ela Mas não não comenta porque incomoda. não incomoda. Então, eu não vou gerar um problema para a paciente. Então, a primeira coisa, eu acho que é essa, por isso que esses anos de vida Conforme de fazer profissional total diferença. faz Com diferença. certeza. Eu, por exemplo, eu faz muitos anos que eu não atendo primeiras consultas, em função de agenda e tal. Então, as pacientes que têm comigo, graças a Deus, eu tenho paciente de muitos anos Meu e que Deus, a gente sim. conhece. Então, a gente talvez tenha uma liberdade melhor para falar, apesar de que. Mas, assim, eu jamais vou colocar. Eu vou desenvolver uma paranoia que tá tudo bem, entendeu? Mas a paciente que manifesta, ou que daqui a pouco. Eu tive, a semana passada, uma paciente que no final da consulta ela disse: eu vi que podia melhorar, mas eu não comentei, porque ela ia assim, Carol, eu preciso te mostrar aquele areazinha aqui, que na relação o pênis entra, acho que essa pele aqui parece que me incomoda. Claro, ela tinha uma redundância, um excesso da pele, que o pênis entrava e puxava junto e machucava. Eu falei, bom, agora que tu falaste, então assim, acho que nós podemos, sem dúvida nenhuma, melhorar. Mas tem que saber, assim, que não é uma coisa que, por isso que essa questão da mídia, né, no rosto, não, eu quero ser a Gisele Bündchen, eu tenho que ter, né? Não, calma, gente, assim, ó, os padrões, eles têm que ser individualizados, que essa que é a ideia. Então, nem tudo que talvez tu me olhando, ai, podia melhorar, não, mas não me incomoda, e tá tudo
bem. Tá É isso tudo que é bem. importante, tá tudo bem. Acho A que gente uma veio questão para importante melhorar, né? também é ser a gente mesmo. A gente pode melhorar sendo a gente mesmo e não Com a sendo essência. fulana, Isso aí. ciclana, porque ela Mantendo a tua fez, porque não sei essência. o quê. Não, né? E assim, sabe que já aproveitando o gancho, é uma grande, assim, um lema meu E eu nesses vejo na 12 tua, né, anos. principalmente porque para ti tu vai, a pessoa é o teu rosto, a tua imagem, né? Talvez não impacte tanto no visual, mas eu imagino que tu enfrente isso, né? De muito Muito. frear ou né? É Porque muito. assim, o que que acontece? Às vezes as pacientes vêm, uma com uma expectativa irreal, né? E querendo se modificar, que é uma Uhum. coisa que eu lutei muito esses anos todos, e agora até esses dias estava gravando um pouquinho sobre isso. Será que a desarmonização é uma tendência? Por que que a gente vê pessoas tirando procedimentos, Verdade. preenchimentos, né? Uhum. Na realidade, eu tenho certeza que nenhuma paciente minha vai precisar fazer isso. Ah, que legal. Porque eu nunca fui do exagero. Porque eu penso assim, tem que ver a Carol na rua e saber que é a Carol. Tem que Uhum. ver a Ana na rua e saber que é a Ana. Tem que me ver e saber que sou eu. Então, a gente quer melhorar, é óbvio. Eu quero melhorar, eu quero fazer gerenciar o meu envelhecimento de uma forma talvez um pouquinho mais lenta. Envelhecer eu vou, não tem jeito, né? Mas o quanto isso não precisa ter o exagero. Uhum. Então, essa coisa da gente ouvir a paciente, saber qual é a queixa, o que que incomoda, né? E a gente, como profissional, Bom dar a senso, né? direção e O ter o bom bom senso. senso. Porque a gente não precisa do exagero, a gente não precisa ser outra pessoa, a gente tem que ser nós mesmas, né? Gostar como somos. Querer melhorar algum ponto é normal, mas querer, além daquilo, eu ser outra pessoa, eu, Gisele, querer me transformar numa Angelina Jolie. Tanto que a gente vê, né? Tem eu não sei se ela é americana, enfim, é uma blogueira, que ela fez, acho que 20 cirurgias, vários procedimentos, porque ela queria ser Angelina Jolie. E nunca ela vai chegar. Inclusive, hoje ela virou. A cara dela é. Caricata, Meu virou. Deus do céu. Judiaria, né? Então, temos nossas individualidades, e que bom que temos, porque não somos iguais, ninguém é igual a ninguém, E acho né? que é muito importante nisso, e falando até pelo que a gente se conhece, né? É não se corromper a essa, às vezes, aquela. Às vezes, eu sou da turma assim, eu prefiro perder o paciente Na a. ânsia de querer ajudar, Tá? Eu né? prefiro, Ou porque fazer o que ele quer. fazer o que ele quer. O meu medo, assim, fazer o. Eu não estou dizendo que não vá se fazer o que quer, mas, assim, quando a gente vê que, às vezes, a paciente está precisando de um tratamento psicológico Uhum. antes. Porque tem pessoas que tu vê saber que elas vão tentar a vida inteira Sim. e não vai, nunca vai ficar bom o suficiente, porque também o que tem por trás de tudo isso? O dizer o não é ruim, às vezes, Não né? é ruim. Então, assim, acho que isso também, e por que que eu escolhi as gurias para estarem do meu lado, e por que que também a gente te escolhe, porque a gente sabe que nós, pela questão da nossa experiência, a gente jamais vai se corromper diante da mídia, da exigência, Da pressão. da pressão, ou, por exemplo, assim, tu jamais vai me escutar aquela coisa assim, esses dias eu estava escutando uma pessoa que sempre fazia um tipo de tratamento, daí descobriu um outro tratamento, e aí tu começa a falar mal daquilo que também te impulsionou antes, entendeu? Não, tudo tem o seu momento. Talvez eu vá usar coisas que eu não use, minha expertise seja diferente, Exato. e as coisas, graças a Deus, modificam, mas tu não pode desdenhar as coisas. Eu acho que tem espaço para todo Pra mundo que todos. trabalha Bem, sério e bem, E né? hoje, É até já isso. que tu falou disso, bom, vocês conhecem mais a parte de vocês, eu a minha. E o que Claro. que eu vejo hoje, assim, na mídia, e infelizmente, o que que chega no nosso paciente ou nas pessoas? Muito a mídia, né? O que eles estão Claro. vendo. E aí a gente vê, já falando, por exemplo, do ultrassom, né? Micro e macro focado. Gente, ele é comprovado cientificamente o resultado. Aí você vê hoje alguns profissionais que vendem só lifting cirúrgico facial, falando que o ultrassom não funciona. Uhum. Gente, ele funciona e muito. Inclusive, a gente mostra casos, né? E vocês, eu fiz o ultrassom íntimo Uhum. e eu tive um resultado fantástico. Eu tenho pacientes fazendo, no caso, Ultraformer, enfim, com resultados maravilhosos. Então, é como você disse, né, Carol? Pode ser que aquela pessoa não faça isso, ela faça só a cirurgia e tá tudo bem, porque Uhum. tem pacientes que Claro. precisam da cirurgia, que só o ultrassom não vai ser suficiente, isso pode acontecer. E aí falando que um ultrassom feito
na juventude vai dificultar no futuro o lifting cirúrgico. Isso não é verdade. Não, Então, infelizmente, a gente tem visto pessoas que não usam o embasamento científico, que eu vejo que nós, profissionais que estudamos, que somos, né, o que a gente busca hoje? Conhecimento, o que está, né, embasado, isso aí. que tem segurança para o nosso... E tá tudo bem, não quer dizer que o paciente não vá fazer daqui um pouco, precisar de uma cirurgia. Porém, às vezes a gente consegue adiar, levar um tempo a mais. Isso não quer dizer que o aparelho, né? Então, infelizmente, hoje a gente vê chegando informações que não são verdadeiras. E como isso impacta? Poxa, a pessoa ela não tem conhecimento. Então, ela escuta isso na cabeça dela, é a verdade que ela vai acreditar. Então, eu acho que é legal nós, como profissionais sérias que somos, que buscamos o estudo, o conhecimento, o embasamento, levar essas informações. Jamais isso é feito sem ter resultado, porque queríamos fazer isso se não desse resultado, ou vender né? alguma coisa que realmente a gente sabe que não vai, não é do nosso, Não é do nosso perfil. da nossa É que nem índole. eu queria, como paciente da Gi, né, que me conhece, enfim, eu tive um emagrecimento importante nesse último ano, e eu tô com um problema que a minha pálpebra tá muito flácida, né, enfim, né. Aí a Gi assim, bom, Carol, vamos tentar fazer um peeling. Fizemos um peeling, tentamos fazer um segundo, e a Gi disse assim, não, Carol, a partir de agora, para ti, temos que partir, o ideal é a cirurgia, né? entendeu? Então, a gente tem que saber que e tá tudo bem. Mas aí a importância de dominar, né, todas as técnicas. A gente pode até Exato. não fazer algumas, mas saber Isso, localizar indicar, naquele encaminhar. paciente que é melhor, né? Isso, porque assim, bom, a gente fez a tentativa, né? A gente teve um resultado muito, mas não foi o suficiente. Então, assim, olha, eu consegui ir até aqui. E a minha humildade de te dizer, eu não vou ficar insistindo. Olha, falei, né, pra ti essa semana. Carol, acho que o teu caso agora é blefarocirúrgica, né? Eu não faço, não me é permitido. Você vai procurar alguém, né? Até indiquei profissional para ela, que a gente acompanha e sabe que faz muito bem. E tá tudo bem, né? A gente Não, foi mas até ali. isso, mas é que isso faz parte do quê? Da seriedade do profissional. Eu não vou inventar roda, entendeu? Essa que é a ideia. É que nem eu digo para as minhas pacientes, para as gestantes, né? Por exemplo, se tu ficar uma pessoa se tu engordar 35 quilos, ficar na frente do sofá, comendo fast food, não fazendo uma atividade física, não te preparando, e tu querer chegar até o parto dos sonhos lindo, não vai rolar, entendeu? Então, a gente tem que saber que também todo mundo tem que fazer sua parte, né? Nesse sentido. Então, o esforço, né? O esforço, buscar a sua melhor versão, eu acho que é por aí, entendeu? Essa que é a ideia. E então, meninas, é legal a gente até falar para as nossas ouvintes aqui alguns casos, né, de pacientes nossas, de que a gente teve o contato. E eu vou falar para vocês contar, porque eu acho que isso é muito importante a gente ver o quanto o autocuidado, a melhora, né, o cuidar de si, melhorar a autoestima impacta na saúde de um todo, a saúde, né, o organismo. Eu tenho uma paciente que ela me procurou em 2022, é uma paciente que tem doença autoimune. Importante também aqui a gente falar que não é toda doença autoimune que permite, né, os procedimentos. Sim. Então, isso também a gente tem que, né, como temos o conhecimento, de saber que algumas podem ou não receber os procedimentos. No caso dela, é uma que permitia, né, não tinha, não interferia na formação de colágeno, tudo isso, é uma doença autoimune que ela tem no intestino. E ela estava com crise, assim, e ela estava muito depressiva. E ela me procurou, ela disse que, enfim, começou a pesquisar, se identificou muito com a minha fala, pela questão da naturalidade, e me procurou pedindo o que ela poderia fazer. Então, como a gente conversou antes, no caso dela, eu fiz um protocolo do que era possível para ela. Também alguns procedimentos, no caso dela, não ia ter a resposta que eu queria. Então, eu fiz um planejamento para ela. E ela veio agora, ela vem cada tantos meses, porque para fazer uma manutenção, enfim. E o relato dela foi tão bacana que ela mesma me disse:
leva isso para outras mulheres, porque ela começou a se cuidar e ela começou a melhorar Olha que legal. Nossa. drasticamente da doença dela. É claro, a doença autoimune, a gente sabe, não existe uma cura, né? Existe um controle, porém as Uhum. crises dela Diminuíram. diminuíram, né? O fato de eu me olhar no espelho e me gostar interferiu em toda a minha Olha que vida. legal. É por isso Então, que quando se fala em saúde é física e emocional, né? Então, assim, às vezes a gente faz um detalhezinho, mas é isso que as pessoas têm que ter a noção do impacto que isso gera num todo na vida na dela, vida, né? né? Essa que é a E ideia. esse é o nosso objetivo, né, gurias? De ver a transformação dessas mulheres, né? Olha que coisa bacana que tu tá me Nossa. contando, né? Imagina o quanto isso, a vida dela melhorou, né? E hoje ela se olha se gostando e melhorando sua saúde, né? Porque, Uhum. como você disse, é saúde física, emocional, né? E como a gente estar em equilíbrio nessas duas coisas, né? Faz a gente Gi, melhorar em e tudo. olha, não, e olhem, se a gente parar para pensar nesse caso no ciclo, ela tinha uma harmonização orofacial, fez com que ela se sentisse melhor, melhorando a sua depressão, tendo mais ânimo para se cuidar, talvez na sua alimentação, na sua atividade física, que talvez ela não tinha ânimo, Antes, e né? fazendo mais crise da sua doença. Então, olhem, mas é só um Não, procedimento. é muito Olhem, mais. né? Depois até eu vou contar o meu, pensando depois E nisso. eu acho que é bem legal, porque assim as pessoas vão se identificar, porque às vezes o que essa pessoa está passando, outra pessoa que está nos ouvindo está passando também. Claro. Uhum. E uma outra coisa também que eu tenho uma paciente, assim, ela começou faz pouco. Comecei atendendo a filha dela, e a filha dela queria que ela viesse. Só que, infelizmente, a gente tem muitas pessoas ainda que têm essa questão do preconceito de por que que eu vou melhorar minha estética, eu tô envelhecendo e deu, não é assim, Essa altura do né? Essa altura do campeonato, campeonato. né? E a filha queria muito, uma filha, ela é jovem, tem 29 anos, inclusive ela foi contra a filha ter vindo, né? E olha que bacana o que que aconteceu. A filha um dia chegou em casa e contou assim: eu fui na Gi hoje, eu queria fazer tal coisa, ela não quis fazer. Porque ela disse que para mim não ia ser legal, ia ser um exagero isso. Isso despertou na mãe dela uma curiosidade. Uhum. Opa, essa profissional não está querendo só Empurrar. ganhar, digamos, porque ela disse para mim, ela deu um não para minha filha. Já começou a se interessar aí. Isso eu fiquei sabendo agora, né, nesses Que últimos legal. 2 meses. Aí foi, a filha convenceu ela de vir fazer um botox, uma toxina botulínica. Bom, ela se amou. Ela se amou, começou a se cuidar. A primeira consulta dela, gurias, ela veio sem nada no rosto, sem uma maquiagem, sem um protetor, Que sem nem eu. nada. Tipo assim, Que nem a tia Carol. a tia Carol precisa melhorar essas coisas. Mas o que eu quero dizer, não, amiga, tu se cuida, tu faz Sim, um tô exercício, brincando. Sim. tu enxergava na pessoa que ela não estava nem aí com a aparência dela e que aquilo estava também ruim para ela, porque não pensa que isso estava sendo bom, né? Uhum. Uhum. Então, a primeira consulta, ela veio um pouquinho assim, ela disse, eu vim fazer, a fulana, que é a filha, né, me pediu, eu resolvi testar. Bom, o que que aconteceu? Quando ela veio na segunda consulta, ela já quis fazer, a gente fez Ultraformer, né, Uhum. ela já veio com um batom, Uhum. com o cabelo penteado diferente, com ânimo, com energia. É uma coisa assim, um procedimento, a toxina. Fizemos ultrassom nela e bioestimulador. Pá, um resultado assim, a gente fez 30 dias desse procedimento, eu sempre digo que é 90 dias mais ou menos, Uhum. mas rechamei para ver como estava. Gente, ela chegou essa semana que passou na consulta, ela emagreceu, Uhum. ela está com nutricionista, então olha como uma É isso aí. coisa, Puxa a outra, né? eu fiquei assim, então até eu tô falando esse relato porque uma coisa que parece assim, banal, né, é só um botox, foi levando e a qualidade da vida dessa pessoa, com certeza vai melhorar consideravelmente, que ela se sente melhor, está dormindo melhor, então porque claro, porque também está cuidando da alimentação, Exato, é um ciclo. quer agora se inscrever, fazer atividade física, que não estava fazendo, o quanto isso impactou na qualidade de vida dela, né, então assim, são relatos que eu trago para mostrar o quanto é importante a gente se cuidar, esse autocuidado, a gente se colocar, por que não se Se colocar em permitir, primeiro lugar e se permitir?
Porque existe parece que eu tô falando isso, é um conformismo. Já fiz As o que eu pessoas tinha na que volta, às vezes, fazer, né, não te não te estimulam. estimulam. Eu já trabalhei, agora me aposentei, agora Vai fazer o que vai fazer o esperar? quê? Entendeu? Então, assim, aí tu começa a não ter essa preocupação, entendeu? Tá. E aí, não, espera aí um pouquinho. Tem muita vida, e aquilo que a gente falou, né, depois na questão de longevidade, gente, até bem pouco tempo atrás se morria ali com 60 anos. Hoje, Não. hoje com 90 as pessoas estão lúcidas, ativas, né, Tanto que tá mudando, né, independentes. não é mais claro, ainda Os no continua sendo, tipo, terceira idade, mas já não é mais, já se considera 80 mais. Aham. Porque uma Entendeu? pessoa de 60, Gente, 70 anos hoje pô, é ativa também, pode não estar trabalhando, mas ela pode muito bem nossa, viver, não, né. autonomia, então é isso que as pessoas têm que entender, a vida a gente tem muita vida E para por que ser não, né, vivida, amigas, né. por que não com 60, 70 se permitir namorar, Aham. sentir prazer, por que não, né? É, não. Eu Maravilha. tenho até um caso, tu falando nisso, de que agora eu me lembrei, para vocês terem uma ideia, eu tive uma paciente, uma das primeiras ali que, acho que uns 6, 7 meses atrás que ela me procurou, por quê? Ela teve um casamento longo, né, então com esse parceiro, aí acabou que teve um divórcio um tanto quanto conturbado, e ela ficou ali alguns anos também, naquele processo, assim, de não querer ter ninguém, né, aí Sim. nisso entra a menopausa na jogada, e aí tá o conformismo e tal, mas ela conheceu uma pessoa, né, então assim, né, eu digo que as coisas vão se e aí ela veio até mim, apavorada, por quê? Porque ela conheceu essa pessoa, ela se permitiu, eles começaram, né, a coisa ficou mais séria, e mais cedo ou mais tarde, gente, a intimidade ela começa a aumentar e a relação, ela é É fato, natural. é natural. Só que ela, nessa questão: "Opa, meu Deus, o que que eu vou fazer?", porque assim, ela sempre teve um tabu, uma coisa muito e que também acho que tem na nossa região, aí as pessoas mais antigas acabam de se tocar, que é aquela questão pecado, enfim, mas de qualquer maneira o que que aconteceu? Ela teve uma menopausa, assim, muito sintomática e ela tinha uma vulva muito a flacidez, então ela simplesmente, ela não conseguia, relaxar e porque ela assim: "Eu não vou conseguir fazer nada a mais", tanto que ela estava querendo até terminar este relacionamento, mesmo apaixonada, de tanto Ah, por medo olha só. Expor. de se expor para ele, porque ela tinha vergonha da sua região íntima. Então a gente foi ali, e é legal porque a gineco, tanto também a estética, a gente tem que fotografar, porque Sim, é como a A gente vai ver, é documentação, a documentação, não, e pra até para a pessoa entender a melhor, porque às vezes então assim, a gente fez, imediatamente a documentação antes, fizemos um protocolo para ela, estimulando, melhorando a questão de flacidez, né, a questão de atrofia, né, de lubrificação. lubrificação. E aí, no mesmo momento, existem alguns procedimentos que são visíveis, no pós-opera assim, no pós-procedimento imediato. Gente, aquela mulher, quando ela viu, ela começou a chorar, ela nos abraçou, assim, e é foi até incrível, emocionante, é né. emocionante. E aí ela me mandou um WhatsApp, isso foi numa sexta, e me mandou um WhatsApp na segunda-feira que tinha finalmente ela se Acontece permitiu, tinha acontecido. Ou seja, o que a gente acha que não impacta. Meu Deus Ela do estava céu. querendo, mesmo com esse relacionamento saudável, bacana que ela estava tendo, essa oportunidade, ela preferia abdicar dele, Uhum. do que tentar aumentar a intimidade em função disso. De Olha não o se gostar. impacto na vida Nossa, dessa pessoa. entendeu? Então, mas é só uma coisa, é estética, Não, gente, é é muito muito mais, é mais do muito que isso, entendeu? Eu tenho uma paciente também que me procurou, enfim, para fazer uma labioplastia, né, e ela tinha vergonha com um relacionamento de muitos anos, ela jamais deixou ser vista, olha, Nossa, sempre escondida, apagava a luz, as apagava a coisas. luz, o lençol, acobertava. Então, assim, gente, carregar isso por muitos anos, né, olha que prisão, nossa, né. E ela ficou muito feliz também com o resultado, né, e a gente fica feliz também por ajudar
né? E isso também é bacana, né, Ana, falar, porque, inclusive, para os homens incentivarem, né? Exatamente. Porque para eles, às vezes, não faz diferença, mas para a mulher, e com Mas certeza, quanto o não homem melhorou? tendo uma mulher, né, Feliz? satisfeita, feliz, Ai, por isso melhor, mesmo, né? Exatamente. né? Como é bacana, né, esses relatos, a gente vê que isso, eu sempre digo assim, que é claro que nós precisamos ganhar o nosso, a gente trabalha também para isso, mas Essa isso satisfação. não tem Não preço. tem, né? Tu ajudar, tu ver tua paciente bem, feliz. Eu penso sempre que eu levanto de manhã, às vezes, desanimada, e daí eu penso: "Pra qual é o meu objetivo hoje? É deixar alguém feliz, é deixar alguém bem". E Nossa. nós trabalhamos muito com isso, né. Muito bom. Gurias, eu acho que é legal a gente falar, eu estava olhando aqui para a marca de vocês, né, porque nasceu agora a Lavi, Tá. né, vocês explicarem um pouquinho por que esse nome, enfim, né, essa logo nova de vocês, acho que é bem legal. Importa não. Primeiro, né, Gi, assim, até porque as pessoas, às vezes, elas estão um pouco confusas, porque nesse momento da nossa vida, eu e a Ana, a gente faz parte de uma clínica que se chama Gestar, Certo? então, que é a parte da obstetrícia. Eu e a Ana Paula temos há muitos anos a Dedicare, Clínica da Mulher, que então é a nossa clínica ginecológica. Certo. E agora a gente lançou a Lavi. Então as Aham. pessoas dizem: ai meu Deus, o que vai Onde é que acontecer? onde O que elas tá estão? rolando, Tá. tá? Então o que acontece? A Lavi é fruto de um sonho, é um projeto novo que nós temos, tá? E neste projeto, a intenção é só trabalhar com ginecologia regenerativa e funcional com a Lavi. Nós adquirimos, tá? Então, 2 salas, né? Nós vamos transformar numa clínica, tá? Então, a gente tem um projeto a médio prazo de fazer, então, uma clínica, um espaço físico né? específico para isso. Claro, o prédio ainda está em construção, Sim. entendeu? Então, isso vai levar um tempo. Mas a gente não quis se acomodar, a gente não quis esperar a gente começar a trabalhar, depois de ter feito toda a nossa pós, estudar, e só esperar aquele momento para começar a atividade nessa área. Então, nós criamos a nossa marca, né? Então, é a nossa logomarca, e que vai ser, consequentemente, o nome da nossa clínica, né? Futuramente, é o espaço físico. Mas a Lavi, o que que é? Lavi é a vida, né? Em François, em francês. Então, é a Lavi, ginecologia moderna. E por que a gente tem a borboleta? Porque que é forma de vida mais transformadora do que uma borboleta, Nossa, né? Que que começou, a ideia é que começa em uma forma de uma lagarta e que o bichinho feio, depois ele se transforma transformou numa borboleta lindíssima. Então, é a vida em em transformação, transformação o tempo né? todo, né. Exatamente. Então, esse foi a Ai, estratégia, que a coisa que a legal. gente Eu pensou, tenho né? certeza que vai ser sucesso. Não, já é, né. Então, assim, para entender que se às vezes pode confundir, nós temos, claro que alguns projetos, algumas coisas da vida, elas vão, Mudar. algumas coisas a gente vai ter que deixar futuramente, entendeu? Algumas coisas nós vamos aumentar, outras coisas diminuir, então é o ciclo da vida. E que faz Mas só parte. para as pessoas entenderem que, Uhum. mesmo que nós não tenhamos o espaço físico, então todas as questões de procedimentos, tudo a gente tem feito, a gente tem No a gente consultório de tem o agora. ultrassom microfocado, agora nós adquirimos o laser também, então de nossa propriedade, o que também nos facilita, porque a gente dependia de aluguel, então Sim. agora a gente tem O nosso o próprio, tempo, né? o nosso Isso é próprio, muito legal. dependendo de todo o tempo. Então, a gente não deixa de oferecer as coisas, mas aí, claro, no espaço que é o nosso da carta ginecológica. E aí vocês vão continuar com o endereço ou não Isso. sabem ainda? Não, Como é que a vai ser? ideia é, resumidamente, gente, assim, a gente sabe que dentro da ginecologia, a obstetrícia, ela tem um tempo de vida, Sim. apesar do que a gente adora fazer, mas é que até fisicamente, há muitos anos, então a ideia é que talvez a obstetrícia no futuro próximo a gente diminua, né, os Sim, sim. atendimentos para priorizar as outras coisas. Então Sim. né, então Porque isso vai acontecendo é naturalmente. natural, as coisas vão naturalmente Né. acontecendo. Então a gente talvez diminua algumas coisas para uma priorizar, transição, são né? transições, E entendeu? que a gente Sim. tá amando todo Super. esse nascimento da Lavi. A gente está pensando muito, estudando muito, querendo que seja uma coisa boa para nós e também para as pacientes, né? Eu gosto desse estilo de letra, eu acho Uhum. que é o envolvente, é o querer Ficou estar com, muito lindo. né?
acolhendo essas pacientes que chegam para depois E a saírem cor na também, né? borboleta. Vocês mantiveram a cor. A cor, sim, a gente Que é gosta vocês, muito É dessa que a cor. gente é apaixonada pela cor, então essa que é a ideia. Então é a vida em transformação. Transformação. E agregando bem isso, assim, o acolhimento, né, daquele do estilo de letra à modernidade, que é essa que é a ideia. Ah, eu fico tão feliz por você. E tu, Gi, nos conta um pouquinho, né, que a Gi já é a nossa musa inspiradora, né, Gi, mas nessa trajetória eu sei que, meu Deus do céu, então o que tem de algum projeto, alguma coisa aí pra... Então, a minha trajetória foi mais ou menos como a de vocês, claro que, Claro. né, a gente comentou antes, eu acabei tendo que deixar e eu tenho ainda um carinho muito grande pelos meus pacientes da odontologia, inclusive vários se tornaram meus pacientes da área da harmonização. E hoje, se você ligar na clínica, por que que às vezes demora também? Os pacientes às vezes não entendem, é só daqui uns 3 meses a primeira consulta. Porque eu não vou fazer essa primeira consulta É de exatamente qualquer que... maneira, Não, e é... né? Eu quero ter esse cuidado, fazer a coisa certa para o meu paciente, mas ao mesmo tempo porque eu não tenho só o atendimento, né, gurias? Eu acabo tendo que gerenciar a clínica, enfim, tudo isso, mas também eu sou professora, né? Eu finalizei meu mestrado, inclusive finalizei em fevereiro, nós já estamos agora, final do ano, e eu não fiz ainda a qualificação, gurias, porque não sei se eu já contei para vocês que o meu livro tá saindo. Contou, sim, parabéns. A minha dissertação de mestrado, minha tese de mestrado foi um livro sobre peelings químicos, né? Eu resolvi fazer esse livro até pelos meus alunos também, porque dando aula você começa a perceber quais as dificuldades que os alunos vão enfrentar. E eu acho que um bom professor, ele busca isso, né? Ele busca dar para o aluno um suporte e buscar algo que facilite a vida dele no dia a dia como profissional, porque Exato. como eu dou aula em pós-graduação, fora daí os alunos também têm o dia a dia clínico deles, né? E eu me aprofundei muito, né? Claro, eu faço toda essa parte de procedimentos como vocês. Inclusive, peelings químicos existe, né, Gurias? Claro, e Pra a área gente nem íntima, falou de claro. clareamento, Né? A gente vai ter que fazer nossa. outro para falar de tudo, É. mas os ácidos que se usam em rosto vai se usar também, às vezes com pH diferente, Sim. né? Mas se usa em corporal também. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a estudar mais a parte mesmo de ácidos, pele, eu comecei a perceber que eu tinha no consultório uma infinidade, assim, de produtos que acabavam vencendo porque eles são manipulados. E eu ficava um pouco na dúvida, sabe? Qual usar, qual não usar. Então, eu me aprofundei, estudei muito e desenvolvi o Expert Peel, que é um protocolo próprio, que é onde eu fiz, assim, um mix de ácidos, né? Então, o aluno, o profissional, enfim, eu enumerei. Então, passo 1 tem o número 2, 3 no rótulo. Então, ficou bem legal. E o meu livro é também sobre o protocolo. Também fala sobre todos os ácidos, sobre peelings, indicações, contraindicações. E meu projeto agora, né, gurias, para o ano que vem é um curso. Porque eu faço cursos presenciais na clínica e dou aula em todo o Brasil, né? Mas eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer para que aquele aluno que está lá no São Paulo, que está lá no norte, que está lá, né? Esses dias eu dei aula em Rondônia até, esse aluno possa ter um curso mais específico de peelings químicos. Então, eu desenvolvi um curso online. Ai, que legal. Então, vão ser 3 módulos, vai começar em março, vai ser 21 e 22 de março, e dia 12 de abril vai ser o dia inteiro com demonstrações ao vivo. E aí vai ser online ao vivo, Ai, que ele legal. pode estar em qualquer lugar do Brasil, do mundo, que está, Sim. né? Assistindo, acompanhando, enfim. E o meu projeto, então, agora é justamente esse, é focar um pouquinho mais nas aulas online, não só nas aulas presenciais, Claro. mas para que todo o Brasil possa ter, né, o contato E o com online isso, veio né? para ficar, né? Então a ideia é isso aí. E sabe que assim, eu pensei muito, porque eu tinha uma resistência do online, porque às vezes eu compro algum curso e eu não assisto. Porque eu fiquei, acho que a pandemia fez isso com a gente, ficou tanto no online, eu pensei, como é que eu vou fazer um online para que as pessoas assistam? Então vai ser um online ao vivo e as pessoas vão ter a gravação só por 15 dias. Isso é show. Porque aí a pessoa vai assistir. assistir. Porque o meu objetivo, não quer deixar a gravação, não é isso. É para estimular que faça e assista. Porque a pessoa daqui a um pouco investe no curso e deixa lá e acaba não verdade. assistindo, né? Então foi uma forma que eu pensei. E até
por isso que às vezes a minha agenda limita um pouco. Óbvio. Não é que eu não queira atender mais pessoas, não é isso, eu quero sempre. Mas eu preciso ter o tempo para isso, para me dedicar Claro. ao estudo, a fazer as aulas, a fazer né, o online. Mas o meu projeto agora é isso: tá na editora o meu livro, em janeiro, ele está sendo editado. Essa semana faz a última revisão, vai ser impresso em janeiro. E aí, em março, começa o meu curso. Então, esse é o meu novo desafio para o ano que vem, né? Ai, muito bom. Parabéns. Bom, Parabéns. meninas, eu acho que a gente conseguiu trazer muita informação, né? Se a gente fosse aprofundar, a gente ia ficar aqui o Nossa. dia inteiro. Então, daqui um pouco é uma ideia. Não, e que a gente, né? e que esse nosso bate-papo também ele incentive a que vocês, né, estimular também que esse papo se perpetue. Essa que é a ideia, quem sabe né? daqui um pouco até darem pra gente, né, nossas pacientes mesmo que estão acompanhando, ideias do que gostariam de Ótimo. ouvir. Isso O aí. que você gostaria de ouvir no próximo? Porque é um projeto iniciando, Uhum. que a gente pretende continuar para justamente levar informação para que essas mulheres, né, aí se cuidem, se amem, que tenham esse autocuidado. E lembrando, né, gurias, que autoestima não é vaidade. Não. É o autocuidado. E que isso vai fazer a diferença, né, na vida delas. É isso, meninas, muito muito legal. obrigada. Nós queremos agradecer, então, o convite. Foi muito bom esse bate-papo. Eu que agradeço vocês terem aceito essa ideia Não, e abraçado, né? E foi Claro. bem assim, vamos fazer e já vamos, né? Essa coisa assim de sem muita. Não, e a gente agradece a oportunidade, então, assim, e mais do que nunca, porque a gente sabe que esse papo vai gerar e está gerando frutos. E aquilo que a gente disse, enquanto a gente conversa aqui, a cabecinha vai. Não para de pensar. Não para de pensar. E o mais importante, assim, que com certeza quem está aqui na mesa, a gente que está batendo, são profissionais assim que eu honro muito. Da mesma forma. E que a gente sabe que trata tem a sua verdade, né? A então é isso, seriedade, a verdade, a é o que a sua gente quer verdade. buscar. Então que é É isso que a isso aí. gente quer buscar e só agregar benesses na vida das pessoas. Essa que é a ideia. Legal, menina. Obrigada e valeu.